basicamente. Agora, também posso dizer o seguinte, que uma palmada eventual na bunda de uma criança malcriada, se não é dada com raiva e ódio, certamente vai fazer menos mal do que a indiferença, a frieza, né, o desrespeito, o clima hostil. Porque esses não machucam a bunda de uma criança, eles machucam a alma e ela é mais difícil de curar. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu digo, senão vou fazer com o artigo que eu escrevi para Veja sobre as baleias. Né, que todo mundo depois, os presidentes das associações de animais e protetores das baleias, mandavam e-mails enfurecidos, dizendo que eu odeio animais, não sei o quê. Não é nada disso. Na verdade, os artigos da Veja, a gente que é colunista tem a mais completa liberdade, menos em duas coisas. O espaço. Eu não posso escrever nem 3 linhas, nem 3 páginas, há um certo espaço. E o título. A Veja coloca o título. Isso é uma coisa que eles pedem comigo. Então, eu não teria escrito o título assim, parece que é Baleias Não Me Emocionam. Que a história é a seguinte: baleias me emocionam menos do que pessoas. Eu fiz toda aquela história, você está caminhando na praia no Rio, e o sujeito está lá deitado, drogado na areia, ou morre, vai se fazer certamente menos espanto, menos alarido na cidade ou no mundo, do que se uma baleia encalhasse lá. Era só isso. Mas as pessoas ficaram, algumas me entenderam, mandaram e-mails, é isso mesmo, né? As outras ficaram com ódio mortal. Então eu preciso ter muito cuidado, senão vão sair daqui dizendo, a Lia é a favor do espancamento das crianças. Então, quando eu já tinha uma série de historinhas inventadas para minha neta Isabela, e as meninas, as gêmeas já tinham nascido, já havia todo um cotidiano, aquela bagunça, aquela coisa, eu me dei conta de que quando as menininhas crescessem, eu provavelmente ia me esquecer dessas histórias. Eu sou muito distraída, escrevo muito, faço muita coisa. Aí aquela famosa frase que minha mãe já dizia, a Lia está sempre no mundo da lua. E minha filha também diz, e minha neta falou, vó, está de novo no mundo da lua, porque eu sou muito distraída. Então eu resolvi escrever, botei no computador e comecei a me divertir de novo, tanto, resolvi organizar e tal, e mandei para a minha editora, a Record. E eles gostaram, então tínhamos que chamar um ilustrador, aí eu sugeri para minha filha, que é pintora, além de pediatra, e ela, como toda filha, assim, não, imagina, que plástica, eu não sei, que plástica, vou saber. Eu digo, filha, eu conheço teu traço, desde que você era criança, você tem um traço abstraindo da sua pintura, que é abstrata, etc. Você tem um traço encantador. Faça umas ilustrações. Vou mandar para a Record. Se não gostarem, não te contratam, porque como é um trabalho pago, eles não vão te pagar pelos meus belos olhos azuis. Eles são super profissionais. Ela fez algumas ilustrações, eles adoraram e ela foi contratada. Então, de maneira que eu não sentei assim para escrever um livro infantil. E agora que as bruxas vivem, né, eu me dou conta de cada dia mais do número de adultos que lê as bruxas. Do número de adultos que compra as bruxas para dar para o netinho, para a filha, para o sobrinho, depois volta e compra um para guardar para si. Porque dizem que se divertem muito. Em Belo Horizonte, metade da plateia autografou para si, né? Era impressionante. As pessoas vinham com 2, 3 bruxas, não é um livro barato. O nome da menina não é meu mesmo. É para mim mesmo. Esse é para mim mesmo. Jornalistas, inclusive velhos, experientes de jornais, assim, mas entendem assim, mas eu me diverti tanto que eu vou querer um para mim. Então, eu acho que As Bruxas não é bem um livro infantil, embora ele tenha ilustrações infantis e acontecem coisas de uma família, de crianças, etc. Eu acho que ele é uma fábula. Eu acho que ele é, e claro, eu não estou, também não digo que eu estou me comparando, por favor, mas eu acho que ele é um pouco, lembra o tipo de livro do Pequeno Príncipe. Claro que eu não sou o Saint-Exupéry, o livro não vai dar nada disso, mas quer dizer, nesse sentido, o Pequeno Príncipe, como alguns contos lindos da minha grande e amada amiga Marina Colasanti, não é bem um livro para criança, todos os adultos leem, tem ilustrações de criança, né? Há uma criança ali que é o Pequeno Príncipe, e no fundo ele é uma fábula, né? E eu acho que As Bruxas, no meu modestíssimo nível, é também uma fábula, porque ele fala da vida, ele fala da família, e ele fala algumas das coisas que eu tenho dito sempre, por exemplo, contra o preconceito. Eu não digo que você não pode ter preconceito contra homossexual, nem contra mulher, nem contra criança, nem contra amarelos, pretos, vermelhos ou brancos,
Mas lá pelas tantas, a avó bruxa diz para a netinha, nem sempre, falando de uma fruta, de uma salada, de um legume, nem sempre o feio é ruim e nem sempre o bonito é bom. Né? Como eu digo muitas vezes, nem sempre o sensato é o melhor a fazer na vida. Né? Então, alguns dos meus conceitos, desde os primeiros romances até o Perdas e Ganhos e o Pensar e Transgredir, estão nas bruxas, ditos de uma outra maneira. Além do mais, ele é uma frestinha para espreitar o meu lado divertido. Né? Porque quem me conhecia nos romances sempre achava que eu era uma dama soturna. Uma vez até o JB, o Globo, botou uma manchete enorme. Lia Luft, a dama soturna. E meus filhos achavam graça, que eu de soturna não tenho nada. Né? Ele é uma espiada no meu lado divertido. Ele lembra provavelmente a família de todo mundo. E até as empregadas da minha casa aparecem ali desenhadas para minha filha com as carinhas delas mesmas. Né? Eu acho que é um livro sobre a vida e talvez eu queria que ele fosse um lembrete. Né? O livro não tem nenhuma mensagem. Eu brinco, como dizia o Gerald Thomas, a arte não é para dar mensagem, quem dá mensagem é fax. Né? Eu posso até dar um recado. Essa frase não é minha, é do Gerald Thomas. Eu posso até dar um recado. Ei, gente, né? Vamos olhar para esse lado, quem sabe isso aqui. Mas que fosse assim no sentido de que para a gente ser feliz, que quer dizer para mim sentir-se bem na própria pele. Ser feliz é ter afetos e projetos. Enquanto você tem afetos e projetos, você pode ter uma perna só, você pode estar meio cego, você pode estar torto, velho, moço, doente, não importa. Mas você, no fundo, é um ser humano feliz se você tem afetos e projetos. Ainda que esse projeto seja, como eu digo lá pelas tantas no Perdas, vou trocar minha cadeira de lugar, pode ser até a cadeira de rodas, porque aí, em vez de olhar a parede da frente, eu vou ver um pedacinho de um parque. Né? Isso tudo muito simbólico, né? Estou falando por metáfora. Assim. Então, que o recado fosse também esse, que a gente pode preservar pelo resto da vida, como fazem os artistas verdadeiros, um pouco do olhar mágico da infância. E talvez a gente fique menos chato, menos reclamão, né? Menos ressentido, menos cobrador, mais doce consigo mesmo e se valorizando mais. Eu fui durante 10 anos, de 70 a 80, professora universitária. Eu era professora de linguística. Era uma coisa muito grave. Né? Eu era uma professora muito medíocre, porque eu tenho muita dificuldade com a coisa intelectual, o rigor científico. É o meu ponto fraco, total. Mas eu tentei durante muitos anos. E muitas vezes eu dizia para os meus alunos, digo, gente, vocês são muito melhores, vocês são muito mais inteligentes e mais capazes do que a universidade, a família, a sociedade e até mesmo eu fazemos vocês sentir que são. Então eu acho que esse livro das bruxas é um livro alegre, é um livro divertido. Eu não estou dizendo que ele é um livro bom, eu só estou dizendo que ele é alegre, ele é divertido. Ele é um livro da vida. Né? E eu gostaria que ele desse esse recado de que todos nós somos capazes de espiar por uma frestinha da vida nossa, alheia, do cotidiano, com o olho mágico que as crianças têm. E que muitas vezes elas vão perdendo na medida em que começam a se enquadrar. Eu sei que os professores presentes vão querer me matar também, mas que concordam comigo. Né? Quando meu filho mais moço, que hoje tem 35 anos, é um filósofo, etc., é um intelectual que eu respeito muito, ele teve o primeiro filhinho aos 18 anos. Tá? Ele quis assumir a criança, hoje é meu neto de 16 anos. Ele também tem agora um filhinho de um segundo casamento de 1 ano e meio, e é muito engraçado, porque os meios irmãos são quase pais e filhos, e outro dia eu brinquei com ele. Marco Antônio, com 16 anos, com 17 já vai poder fazer um filhinho, como você fez. Então, quando esse menininho, esse meu neto, tinha, digamos, 3 anos, o meu filho tinha 20 ou 21. E o menino, eles já estavam separados, ele e a mãe do menino, mas o menino estava sempre conosco, sempre com ele. Um dia ele me disse, puxa, mãe, como é chato educar filho. Eu adoro meu filho, né? Eu dou tudo pelo meu filho. Curtia muito. Educar é muito chato, porque toda hora você tem que dizer de novo, né? Quando vai fazer pipi, levanta a tampa do vaso, não fala de boca cheia,